Então, em relação ao começo, Dani, eu espero o Flamengo tentando já de início abafar o Corinthians, pressionar o Corinthians. O antídoto do Corinthians para responder a isso me causa dúvida. Porque a gente viu o Corinthians quando foi ao Maracanã na Libertadores, o jogo começou 2-0 para o Flamengo. Aí eu acho que era uma ideia, uma postura. Mas eu entendo o que você fala. No subconsciente tem uma coisinha ali do pênalti. O Flamengo não quer negociar com pênalti, imagino eu dentro de casa. O Corinthians tem um grande goleiro também, né, Pedro? Mas eu acho claro que o Cássio, o goleiro decisivo, com a história que ele tem no Corinthians. Agora, o Santos tem um histórico no Atlético Paranaense de também conduzir o Atlético para avançar em mata-matas. O Atlético foi campeão da Sul-Americana, na Arena da Baixada. Ninguém quer negociar com pênalti, mas os dois treinaram, né? Mas aí, informação importante do Rafa, só que assim, Sim. Eu acho que a situação não passa pelo Santos ser um bom pegador de pênalti. Passa pelo seu ambiente. Você quer se fazer valer do seu ambiente, claro, da sua ideia de jogo. Se eu chegar, o Flamengo pensa, se eu chegar até os pênaltis, é porque eu estou pelo segundo jogo seguido que eu não consigo me impor no placar contra o Corinthians. Entendeu? Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Eu trouxe mais um trecho aqui, mais um react aqui pra gente poder regir. Dessa vez, né, do programa Futebol 90, né? Apresentado pela apresentadora Dani Boaventura, com Zé Elias, Rafael Prati, Fábio Luciano, né, que é ídolo nas duas torcidas, e o Pedro Ivo, quer dizer. Então vamos embora reagir o que eles falaram sobre esse jogaço, né, que vai acontecer hoje, o palpite deles, pitaco deles, a opinião deles em relação a tudo que vai acontecer, né? Será que o Corinthians vai pro Maracanã para se retrancar ou não? Então vamos embora aí analisar tudo isso. Vamos embora com o react, galera. Mas antes disso, né, eu peço o seu like aí, a sua inscrição também para ajudar o canal a crescer. Tamo junto, nação. E eu aqui, né, queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao ESPN Brasil. Tamo junto, vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo, né, como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Então vamos embora o vídeo. Tamo junto. E você quer repetir o que você estava dizendo aqui ou posso chamar o Rafael Marques lá no Rio de Janeiro? Não, eu posso falar. Não, ele se defendeu na Neoquímica Arena, no segundo tempo, para não perder. Acho que vai jogar um pouco. Ele não vai poder ficar 90 minutos parado lá atrás esperando a equipe do Flamengo. Isso aí. Que nós já vimos. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Louco Chácara, Capita, Pedro. Eles tocam o rebu aqui durante 10 minutos. Marques, aí agora quer dar boa tarde. Boa tarde. Não, é que, assim, Isso me incomoda. eu acho difícil, como eu falei, muito por conta da postura do Flamengo. Acho que a postura do Flamengo vai ser diferente da postura que teve contra o Corinthians no primeiro jogo. Joga em casa, tem a torcida que vai empurrar o time, você entra já com a motivação lá em cima, porque está jogando na sua casa, tem as suas referências do estádio, e o Corinthians, a tendência é que o Corinthians comece se defendendo, não acho que o Corinthians vai pressionar o Flamengo, vai se defender um pouquinho para depois tentar encontrar, como diz o Rafael Prats aqui, que ele gosta de dizer, né? O timing. Ele o gosta. timing da marcação, né? Nunca falei isso. O timing da marcação para poder jogar contra o Flamengo. É normal dele, né? Ele falar esse tipo de situação. Acho que o Vitor está jogando o jogo, como se fala, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que hoje o Flamengo vai tentar, a todo custo, ditar o ritmo da partida. Rafa, concorda? Você acha que é por aí? Assim, e aí tem o outro lado, né? Eu vou colocar o outro Rafa já na conversa, vou só te ouvir antes, porque o Flamengo também pode entrar um pouco mais cauteloso, mesmo estando em casa, pensando em ter a bola, em construir jogo, ou tentar aquele abafo inicial que a gente às vezes vê em decisão, né? Aqueles 15 primeiros minutos de intensidade, para quem conseguir fazer um gol, já administrar o resto do jogo. Então, em relação ao começo, Dani, eu espero o Flamengo tentando já de início abafar o Corinthians, pressionar o Corinthians. O antídoto do Corinthians para responder a isso me causa dúvida. Porque a gente viu o Corinthians quando foi ao Maracanã na Libertadores, o jogo começou 2-0 para o Flamengo. Aí eu acho que era uma ideia, uma postura. 0-0 talvez seja outra. E aí possa realmente acontecer o que falou o Zé aqui. Né? Um Corinthians esperando um pouco mais. Se bem que o Corinthians, a gente tem de lembrar que em São Paulo, quando foi melhor que o Flamengo, conseguiu marcar mais à frente. Fez o Flamengo muitas vezes rifar a bola, que não é muito a cara do Flamengo. E rifar a bola do Flamengo era jogar a bola para o Pedro. Ele até ganhou algumas bolas pelo alto, mas quando ele parou de ganhar a bola pelo alto, a bola começou a voltar muito rápida para a defesa do Flamengo, o Corinthians cresceu naqueles minutos finais do primeiro tempo. Então, assim, como o Corinthians vai começar a se posicionar no começo, eu tenho dúvida. Não sei se é um Corinthians que vai se colocar tanto atrás, se vai tentar diminuir também o ambiente muito pró-Flamengo do Maracanã, se é um Corinthians que no início vai tentar marcar mais à frente para mudar um pouquinho e não ficar assim, vai esperar 15, 20 minutos passar e agora vai começar a jogar. É uma final. Talvez esperar 15, 20 minutos não dê tempo mais para buscar depois. Sim. Então, tem uma série de circunstâncias aí
para a gente tentar entender o que o Corinthians vai fazer hoje no Maracanã. Eu tenho alguma dúvida. Então ele pode criar alguma chance no início e também Você acha que pode não começa ceder. numa abafa, Eu acho que então? pode começar pela atmosfera. Mas também vai ter um cuidado, porque é uma decisão contra o Corinthians. O Flamengo, a característica do Flamengo é essa. Ele vai controlando o jogo conforme o tempo vai passando. Então, chega assim, na metade do segundo tempo, na metade do primeiro tempo, na metade do segundo tempo, o Flamengo tem o controle do jogo. Quando você olha para as ações, o Flamengo tem mais ações do que o adversário. Então, não é aquele Flamengo a que a gente acostumou a ver marcação sob pressão, aquele sufoco no adversário. Isso pode acontecer pela atmosfera do jogo, mas não é a característica desse Flamengo. E a do Corinthians, qual que é a do Corinthians? É se defender. Então, assim, o Corinthians, por mais que ele tente atacar, a preocupação, o automático do Corinthians é essa recomposição defensiva. Então, assim, ele vai buscar o ataque, como fez algumas vezes na Neoquímica, mas a segurança do Corinthians é essa, é estar bem guarnecido no sistema defensivo e aí ter um pouco mais de força de meio campo, tentar avançar um pouco as linhas em determinados momentos do jogo para criar as possibilidades. Eu acho que isso não vai mudar muito. Então, assim, qual é o cenário do jogo? É o Flamengo tentando ter o controle durante os 90 minutos e o Corinthians sustentando defensivamente e tentando... Para, Pedro Ivo Almeida. Ele tá louco para falar o placar, mas o Rafa Marques quer participar do programa. Qual o placar? O Rafael Marques, direto do Maracanã, direto do Rio. Estou aqui desde sempre. Estou aqui desde o início. Estou aqui só aprendendo com vocês. Ouvindo tudo atentamente, né, amigo? Pergunta o placar atentamente, do Capita. é verdade. Boa tarde, Dani. O Rafa também está curioso para saber o placar do Capita. Ô, Rafa, Não, é na cautela ou é na até bafa, mandei o WhatsApp Rafael? pro Porque a gente Capita pra ele sabe responder só pra que gol no começo muda qualquer jogo, mas numa final como essa pode ser decisivo pro título, né? Não, sempre que tem um valor a mais, né, Dani? Uma decisão, tudo maximiza. Só que eu estou ouvindo os companheiros falarem, eu concordo com todas as leituras, eu acho que está mais ou menos pré-desenhado o jogo, né? Na teoria está muito legal. Só que eu quero me basear em cima do que disseram os técnicos, porque do discurso à prática vai uma distância que precisa ser percorrida por quem está dentro de campo, né? O Vitor Pereira, ele inicia a fala dizendo sobre sair um pouco mais, comparando com o La Bombonera, que hoje é um outro Corinthians, acho que todo mundo concorda, um Corinthians com mais repertório, com mais autoconfiança, mas ao longo da fala ele diz, pode ser que o jogo nos imponha ao contrário, né? Ou seja, ele já cria o discurso prévio, caso o Corinthians, na prática, sofra mais do que o seu técnico, na teoria, imagina que o time vai sofrer. E quando o Dorival fala sobre respeito, sobre concentração, é clichê, mas não dá para fugir muito disso, na medida em que o Flamengo sabe que tem um adversário hoje muito mais poderoso, com muito mais capacidade de competição do que tinha quando pegou naquela etapa de Conmebol Libertadores, quartas de final. É um outro Corinthians. Um Corinthians que fez um jogo interessante na ida, não sei se eu vi um jogo diferente da maioria, mas eu achei que o Corinthians jogou bem contra o Flamengo, um jogo de ida. Sim. Dentro do seu limite, dentro da sua proposta, dentro do que dá pra ser. E se fizer a mesma coisa hoje... Agora? o jogo de semana passada. Semana passada. Eu acho que o Corinthians fez um jogo competitivo. Acho que o Corinthians fez um jogo interessante, jogou o seu jogo, o que ele pode fazer. Não dá para exigir muito, né? Sim. É característica do Corinthians, como disse o Fábio Luciano. Então, assim, eu acho que podendo repetir isso hoje aqui no Maracanã, acho que o Flamengo vai ter desconforto, mas sigo com as mesmas fichas de sempre, 6-4. Eu só queria colocar uma situação. Ontem nós falamos muito sobre o Vidal, né? Sim. Ele só jogou uma partida, ele só conseguiu, né? Nunca jogou 90 minutos e tal. E o Renato Augusto, quantas vezes ele conseguiu jogar 90 minutos? 90 minutos. É tal da autonomia que você fala, né, Zé? Entendeu? Depende da intensidade que o jogo pede, Zé, diminui a minutagem. Mas o Corinthians, no primeiro jogo, quando tinha 20, 25 minutos de jogo, o Corinthians já estava com dificuldade para acompanhar essa marcação, porque o Thiago Maia, em termos de força física, né, resistência, ele conseguiu colocar um ritmo em cima do Renato Augusto, que era o Renato Augusto que estava fazendo essa marcação, que dificultou para o Corinthians depois. Né? Quando o Flamengo recua um pouquinho para poder respirar, porque o Flamengo estava tentando se impor, né, durante o jogo, foi quando o Corinthians conseguiu encontrar um pouco os espaços, mas isso tinha 30 e poucos minutos. Esse é o grande... Ontem eu estava vendo, né, estava todo mundo falando sobre Vidal, eu fui para casa, fiquei pensando, falei, pô, Vidal, mas o equilíbrio, como é que vai ser e tal. E aí o Renato Augusto também. O Renato Augusto não tem essa autonomia de 90 minutos em alto nível. Ele tem 45, por isso ele que eu não descarto o Corinthians no início tentando marcar mais à frente. Talvez também por essa situação do time fisicamente sentir no meio do segundo tempo. Para fazer 1-0, Xará?
Então, claro, aí seria o melhor dos mundos para o Corinthians, se fizesse um gol no começo, mas por enquanto tem o Renato inteiro, conseguir construir o placar. Eu acho que talvez nem 1 a 0. Isso pode ter um peso para mudar em relação a marcar mais atrás. Renato, quanto você vai exigir dele defensivamente. O quanto o Corinthians conseguir empurrar, gerar desconforto, tirar o Flamengo daquela coisa de Maracanã, pressão, abafo, uma hora o gol vai sair. Eu também tô com um prato nessa. Por isso que eu não tenho certeza sobre esse desenho inicial. Sim. Eu acho que o Corinthians, em algum momento, pode tentar usar o mínimo gás que tem, porque ele não vai ter gás durante 90 minutos, ele tem aquele momento ali entre os 15 e o 20 do segundo tempo que começa a dúvida na cabeça do Vitor. Tiro fulano? Não tiro, mas ele é meu melhor jogador, ele é o meu melhor em campo, mas eu preciso dar um pouco mais de gás, porque eu tenho uma proposta a cumprir, mas aí se eu mexo uma peça, eu começo a perder tudo de ideia que eu tenho lá do início. O que dá para ele fazer, o compromisso dele talvez seja nos 30 minutos iniciais, como tem sido, ou 45, se conseguir esticar ali. Por isso que eu tenho dúvida sobre essa coisa do Flamengo em cima o tempo inteiro. A informação que o Zé pediu, só para te dar a informação, Zé. O Renato Augusto, eu estou olhando aqui, ele jogou 87 minutos contra o Atlético Goianiense, contra o Fluminense e jogou 90 minutos contra o Palmeiras, no dia 13 de agosto. Antes disso, o jogo que ele fez mais tempo foi contra contra o São Paulo, óbvio, contra o Corinthians. Na primeira rodada, não. Ele teve um tempo fora lá atrás, também, 22 de maio. 22 de maio. Esse jogo ele saiu bravo desse jogo, né, Zé? Só colocar essa leitura. Porque quando o jogador tá morto, não aguenta mais, ele sai de boa. Ele agradece, não tô conseguindo mais, entra um outro jogador. Quando o jogador sai chateado que foi substituído, é porque ele entende que ele poderia ficar mais. Então, assim, se ele poderia ficar mais, quer dizer que ele poderia ter um pouco mais de intensidade durante o tempo que ele está em campo. Entendeu, Dani? Sim. Então, eu acho que hoje, para o Renato Augusto, é isso, né? Se ele se sentiu bem para continuar no primeiro jogo, talvez ele consiga, num jogo de decisão como o de hoje, né, que é o jogo mais importante do ano para o Corinthians, colocar um pouco mais de intensidade e manter essa intensidade por um período maior, porque ele é fundamental. Hoje tem para o Corinthians conseguir vencer o jogo, ele é fundamental. Hoje tem um ponto nesse jogo que não tinha no primeiro. Não tem mais nenhum jogo, é final. Sim. Isso, não tem nada. Então, assim, se transformou numa final de 90 minutos. Se transformou numa final de 90 minutos. Você tem uma intensidade maior. É aquela discussão sobre a pombagia do Arrascaeta, né? Não dá para imaginar o uruguaio comer a boca hoje. Temos 2 jogadores aí na bancada. É óbvio que ele vai dar o máximo de si. Mas se ele se machucar e não jogar dia 29, paciência, azar. Mas hoje ele vai dar tudo de si. Sim, é porque você tem é diferente a concentração. Porque no primeiro jogo você erra, beleza, o Flamengo faz um gol, você fala, talvez a gente consiga buscar no segundo jogo. Hoje não tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem a exigência de buscar o resultado. Né? E aí é a forma diferente de você trabalhar quem joga em casa e quem joga fora de casa. Quem joga em casa se sente pressionado a vencer. Natural isso. E quem joga fora de casa se sente pressionado a não perder. Então, até porque um empate vai para pênalti, e aí eu não sei se é o pior dos mundos para o Corinthians. E essa é a forma como o Corinthians vai trabalhar. No início do jogo é complicado. Em determinado momento, o Corinthians vai começar a pensar nisso. Quando o gás diminui, quando você pensa que tem que óbvio que você vai entrar para ganhar. Sim. Mas eu entendo o que você fala. No subconsciente tem uma coisinha ali do pênalti. O Flamengo não quer negociar com pênalti, imagino eu dentro de casa. O Corinthians tem um grande goleiro também, né, Pedro? Mas eu acho que tem outra coisa. O Cássio, o goleiro decisivo, com a história que ele tem no Corinthians. Agora, o Santos tem um histórico no Atlético Paranaense de também conduzir o Atlético para avançar em mata-matas. O Atlético foi campeão da Sul-Americana, na Arena da Baixada. Ninguém quer negociar com pênalti, mas os dois treinaram, né? Mas aí, informação importante do Rafa, só que assim, eu acho que a situação não passa pelo Santos ser um bom pegador de pênalti. Passa pelo seu ambiente. Você quer se fazer valer do seu ambiente, claro, da sua ideia de jogo. Se eu chegar... O Flamengo pensa, se eu chegar até os pênaltis, é porque eu estou pelo segundo jogo seguido que eu não consigo me impor no placar contra o Corinthians. Entendeu? E todo mundo conhece o Cássio, né? O Corinthians, se chega até os pênaltis do Corinthians ao final dos 90 minutos, você tem uma série de possibilidades. Segurou, abafou, travou onde deu, mesmo sem gás manteve o 0 ali no placar ou o empate. Eu acho que é outra leitura, não é simplesmente o Cássio pega, mas o Santos também pega. Acho que é o que envolve, não dá pra gente descolar ali o contexto do que é esse jogo da volta no Maracanã. E tem a imagem do Cássio. Tem. A imagem do Cássio em relação à disputa de pênaltis, ela é muito mais forte que a do Santos. É um problemaço ali, né, Zé? Então você muda a questão psicológica. Do jogo, você muda a questão psicológica dos jogadores do Flamengo. Só pelo que o Pedro falou, e é verdade, quando você joga 90 minutos e não consegue o resultado, e você vai para os pênaltis, aí você fala, não conseguimos.
Você já tem meio que uma frustração, porque você tem a torcida praticamente lotando o estádio, todo mundo esperando uma vitória para comemorar o título. Esse título não vem nos 90 minutos. Aí você vai para os pênaltis. Quando você vai para os pênaltis, você olha para o lado, você tem um rapaz chamado Cássio, que tem e é conhecido por pegar pênaltis, por crescerem em disputas de pênaltis. O Santos tem, como o Praz falou. Até acho que eliminou o Flamengo no Maracanã pelo Atlético Paranaense. Copa do Brasil, mas a figura do Cássio nesse instante, ela fala mais alto. Fala muito mais alto. Eu passei isso com o Dida, né? Eu fui para algumas disputas de pênalti, e aí como atleta, né, Dani, que a gente pode falar. Então, assim, como atleta, antes de você entrar no teu raciocínio, é melhor cobrar pênalti para decidir campeonato em casa ou fora? Muda alguma coisa, Fábio, não? Ou é o goleiro que muda? Eu concordo com o Zé, assim. Eu acho que quem tá jogando fora, mesmo. quem tá jogando fora de casa e segura o empate, eu acho que tem um pouquinho menos de responsabilidade. Então, pênalti hoje favorece o Corinthians. Eu acho que o peso maior é pro... Por exemplo, se for pros pênaltis, o peso maior das cobranças, independente do goleiro, é do Flamengo. Não tem a ver com o gol que o juiz escolhe, não? O lado do campo? Pode ser também, aonde a torcida se movimenta mais, aonde que você olha para bater o pênalti. Não, o que eu queria falar com relação ao Didi e o Cássio hoje era isso, assim, eu já participei de decisões, que é o que a gente está falando do final do segundo tempo, né? Então, quando o jogo está complicado, está acabando, a gente, quando tem um goleiro pegador de pênaltis, e eu tive o Dida do meu lado, por exemplo, aquilo vai te dando uma sensação de que... de segurança. Que caminhando, Então, isso traz você para um jogo um pouquinho mais defensivo naquele momento, pela confiança no goleiro. E a gente percebia nos adversários a ansiedade de fazer o gol, porque eles também pensam isso, cara, se for para os pênaltis, acho que vai dar uma complicada. Eu vivi isso em alguns momentos, e o Dida, ele vendia muito essa ideia, né, de pegador de pênaltis, e que o cara que decidia esse tipo de jogo. É bom, não é, né? Acabar 90 minutos sem encarar o Cássio. Eu achei que você estava falando do Dida. Não. Eu falei, como assim? O Dida não é bom pro outro lado. Pra quem ele tira título. Sim. Mas é só essa impressão de goleiro, né? Quando você tem um goleiro pegador de pênaltis, assim, a sensação que você tem quando tem do lado, em um momento do jogo, né? Se o Corinthians pensar, não, vamos para os pênaltis desde os 10 do primeiro tempo, tá morto. Mas no final do segundo tempo, isso dá uma segurança para o time que tem esse goleiro e uma ansiedade maior para o adversário. Começa lá atrás, quando você define os finalistas. Aí depois você tem sorteio, aí eu mando no Maracanã. Finalistas, Flamengo tem mais time. Flamengo é mais time, Flamengo tem um grupo melhor. Flamengo decide em casa. Flamengo não perdeu fora e precisa só fazer o resultado em casa. Você não aproveitou nada disso. Aí você vai deixar lá pro final para encarar o Cássio? O gol fica desse tamaninho. Não adianta, eu acho que o contexto todo... que a perninha fica assim, contexto todo eu concordo com o Fábio. Talvez dê um peso maior. Só que tudo é jogo, né? Sim, aí claro. muda a conversa. O Corinthians arranja um golzinho no início. Muda a conversa. Muda tudo. Flamengo qualquer gol nesse jogo, para qualquer dos lados, muda a tônica do jogo. O ambiente é outro. O ambiente é outro. Fala, Rafa. No final, qualquer empolgação. Fala, Rafa. Não, qualquer gol, seja do Flamengo ou do Corinthians. Se, por exemplo, se o Corinthians fizer 1-0... Eu consigo imaginar o Vitor Pereira recuando o time, fazer a marcação de 1/3 e o Flamengo que lute para poder reagir no jogo. Se o Flamengo fizer 1-0, o Corinthians vai se expor. Seja o que aconteça na partida logo mais, se sair um gol, o gol muda a tônica do jogo. As estratégias montadas pelos dois técnicos, elas funcionam para o 0-0. Elas são pensadas para o 0-0. O adequado é que o Dorival e o Vitor, eles tenham planos B, C e D. Ou seja, tomando um gol, fazendo um gol, tomando 2 gols, fazendo 2 gols. E aí, mediante as circunstâncias, o que estiver acontecendo, lançar a mão do plano. Isso tem que estar treinado. Não é só a conversa, não. É você treinar situações, observar fragilidade do adversário, onde você pode explorar um ponto A, um ponto B. Agora, o gol essa noite, qualquer que seja, para qualquer dos lados, muda o curso do jogo. É engraçado, né? Porque quando a gente pensa em cobrança de pênalti, é claro que você vai levar em consideração quem é o goleiro que está ali debaixo daquela meta. E aí a gente pensando no ciclo, tá? E antes que achem que eu estou dizendo qualquer coisa diferente, não. Eu acho o Cássio mais goleiro do que o Santos. Mas a gente pensando em ciclo de Copa do Mundo, esse ano o Santos foi convocado pelo Tite e o Cássio não. Né? Mas eu acho que tem menos a ver com a fase. Muito bom. Eu acho que tem menos a ver com a fase e tem mais a ver para onde o Tite está olhando. Porque o Cássio é o nome de confiança do Tite, é goleiro de Copa do Mundo. Você acha que na emergência ele chamaria o Cássio e não o Santos? Não, é porque eu acho que há um respeito de um ciclo. O Santos, durante muito tempo no ciclo, foi o quarto goleiro. Tá posto, tá muito posto, né?
Alisson, Ederson, o Everton. O quarto nome sempre foi o Santos. Então, talvez fosse incoerente você chegar no ano de Copa do Mundo e você puxar o Cássio só pela fase atual. Acho que ele respeita isso. Mas isso não diz exatamente que o Santos teve uma temporada melhor que o Cássio. Não. O que eu tô perguntando é o seguinte, na emergência, né? Assim, acho que o Santos é um excelente goleiro. Não é à toa que ele acabou... É importante a gente lembrar. O Santos acaba com uma discussão... posso falar? O jogo de hoje vai pesar. Então, é aí que eu quero chegar. Deu uma emergência, ninguém tá torcendo. Deu uma emergência dia 7 sair da convocação. O jogo de hoje pesa. Tem um de cada lado. Tem a confiança do Santos no ciclo, tem a relação com o Cássio e a confiança com o Cássio, que já foi um terceiro goleiro de Copa do Mundo. Onde é que você vai tirar a prova real? Talvez o jogo de hoje pese. Mas o goleiro hoje não pode estar pensando nisso, né? Não, e acho que não tá. E acho que não tá. Não tem nem como, né, capitão? Nem tem razão, né? Porque tem três que são os donos das posições. Mas a fase do Santos, enfim... O Cássio, ele é decisivo historicamente. O Santos acabou com uma discussão de né? quem é o titular do Flamengo, titular absoluto. E outra, a tranquilidade que ele passa. Não só a tranquilidade de defesas, né? Mas a tranquilidade de postura. O Santos é aquele goleiro sereno. Sempre foi assim. O cara que não faz defesas... Estilo Dida, estilo Gassarel. Então, isso para o zagueiro também conta muito. Você ter um cara que é importante para defender as bolas, mas que também te passa essa tranquilidade, né? Dentro do jogo. O problema, né, Capita, é quando o cara não confia no goleiro. Nossa, rapaz, volante e zagueiro, nós fazemos... Pode chutar, não deixa chutar. Não deixa chutar, não deixa cruzar. Não deixa chutar. Mas acho que não é o caso de nenhum dos dois hoje. Não faz falta perder. Hoje não. Os dois são bons jogadores, mas, por exemplo, tem situações que você... O Santos aniquilou uma pauta no Flamengo. Você poderia evitar melhor. O Santos sempre foi assim. Sempre foi assim. Quem acompanhou o Santos no Atlético Paranaense, ainda reserva do Everton, antes do Everton sair para o Palmeiras, e depois do ídolo que ele se tornou no Atlético Paranaense, sempre foi esse comportamento. Nunca foi um goleiro espalhafatoso. Não é aquele goleiro de ficar espalmando a bola, que o lance não acaba nunca, a bola está sempre viva na área. Goleiro muito bom tecnicamente, muito tranquilo. Disputar pênaltis de uma final de Olimpíada são iguais do que um jogo de campeonato estadual para ele. Ele sempre foi desse jeito. O que ele apresenta no Flamengo, ele apresentou no Atlético Paranaense durante muito tempo. E vou te falar, acho que ele ainda pode ser melhor no Flamengo até, porque a melhor fase para mim do Santos não é no Flamengo ainda. A melhor fase para mim do Santos é no Atlético Paranaense. Sim. Eu lembro que eu até falei aqui na mesa que eu não vi exatamente o melhor Santos chegando ao Flamengo. Santos teve alguns momentos ali, era jogo de brasileiro, tudo bem, mas ele ainda, sabe... escorregou, tropeçou, deixou alguma margem para dúvida. Ele ainda pode melhorar, o que é bom para o Flamengo, inclusive. É um Santos em evolução, a meu ver. E uma final dessas, um protagonismo final, ele tem 3 jogos, né? Ele teve o jogo da semana passada, tem o de hoje, tem o do dia 29. Dos pegadores de pênaltis, para a gente fazer uma comparação. A gente não está discutindo tamanho de goleiro, história de goleiro, não é isso. O que a gente está olhando aqui é desempenho de cada um no que já se apresentou na carreira até aqui. A gente está vendo os números gerais de um e de outro, né? Primeiro, o total ali, 56 e 46. Isso são os números de pênaltis. Os gols sofridos, 37 do Santos, 35 do Cássio. O percentual do Santos é mais baixo, né? De defesas, 21% Santos e 13% Cássio. E aí a gente tem os chutes para fora. Em disputas, né? A gente estava olhando ali primeiro... a parte de cima é bola rolando e o segundo é disputa com um final de jogo, é isso? Vão confirmar aqui para mim, é isso mesmo, desde 2018. E aí o total, 24 o Santos e 19 o Cássio. Gols sofridos, 14 o Santos, 12 o Cássio. Aí o aproveitamento do Cássio é pior, né? Porque gols sofridos, as defesas, elas são exatamente iguais. Exatamente. As defesas são 5 para cada um, mas a amostragem de número de pênaltis do Santos é maior, Rafa. Os números do Santos são muito bons. Eu, por exemplo, não sabia dos números, Dani, imaginei uma diferença maior. A diferença não é tão grande, não, em relação à disputa de pênaltis, ao aproveitamento de cada um em defesas, né? Também em adversários que perderam a cobrança. O que a gente leva muito em consideração quando fala do Cássio, principalmente no Corinthians, é como ele é uma marca muito forte do Corinthians. E fez parte de um Corinthians muito vencedor, faz parte ainda, né? O Cássio já foi o goleiro que salvou o time em momentos muito bons e em momentos muito ruins. Então a gente já viu o Cássio com o Corinthians bem e o Corinthians mal. E o Santos nós vimos no Atlético Paranaense geralmente bem, mas também no Atlético Paranaense mal. Acho que assim, eles se assemelham muito em relação ao histórico que eles têm em pênaltis. Sim. O Santos tem um histórico bem respeitável, né, de defender cobrança e de conduzir o Atlético Paranaense em jogos grandes, como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, também a avançar muito porque ele era o goleiro. A disputa não é tão desigual quanto parece, não. Tá, e aí você escolheria quem para defender o seu time? Obviamente que o Cássio. Obviamente que o Cássio. Eu fiz todo esse discurso para falar. Depois os números se assemelham, mas obrigado. Até porque, como a gente capitão, falou... Deixa eu contar um segredo aqui, deixa eu contar só um segredo para o capitão. A gente já chegou à conclusão de que pênaltis são melhores para
o Corinthians do que para o Flamengo. Você vai guardando isso para a hora que você tiver que dar o resultado do jogo no final do programa. Ramiro? Não deveria. Também se ele Eu não sei, não. Você não Tenho descarta o Ramiro? Não deveria. Também se ele recompõe um Não pouco mais descarta ele nem Michael. libera um pouco mais o Deixa eu Renato só Augusto. ler aqui, Rafa, Não que tá na descarta, tela agora, porque- você não tem retorno de vídeo, mas só pra a gente ler o time do Flamengo, eu vou ler o do Corinthians e aí eu te devolvo a bola. Mas aí o que a gente já conhece, né, o time do Flamengo com a mudança ali do Vidal entrando na vaga do João Gomes, que tá suspenso para essa partida. Essa é a única modificação do Dorival pro jogo de hoje. Aí o Corinthians é que a gente fica com essa questão da ponta direita ali, de saber se entra o Adson, o Mosquito. Eu tinha descartado o Ramiro, vamos dar uma olhada em como é que ficaria essa composição para devolver lá no Rafa Marques, para ele falar dessa desconfiança que ele tem de talvez um Corinthians mais defensivo. A gente colocou o Adson ali na ponta direita, a dúvida seria essa. O resto, acho que ninguém aqui vai discordar, né? Já está um time montado, é o time que ele achou, encontrou e fez jogar depois de algum tempo, passando dificuldades ali com jogadores que não se firmaram e tal. Ô, Rafa, você acha que o Vitor pode entrar com o Ramiro hoje? Acho que pode, ele ou o Michael. E não deveria. É bom deixar Michael tá claro sem assim, ritmo, que eu né? entendo como juízo de valor. Tá sem ritmo. E ele jogar o jogo que não aconteceu no fim de semana, né? Mas é um jogador experiente, jogador competitivo com identidade. Uma coisa é o que eu entendo como juízo de valor. O campo fala, já falei isso aqui. Acho que o Corinthians fez um jogo interessante no jogo de ida e por isso não deveria mexer no time. Deveria ser a mesma equipe para o jogo de hoje. Mas pode mexer para fazer o espelhamento, com o Ramiro entrando na vaga do Adson, 4 homens no meio campo. Teoricamente, você consegue fazer o casinha. Esse espelhamento pode ser importante, o Corinthians pode mudar até o seu jeito de marcar. É tudo no campo das hipóteses. A gente não vê mais treino. O único treino que foi visto foi o treino de segunda-feira, aberto ao público, que não teve nada demais. Os treinos realmente estratégicos, que são utilizados, o tempo é utilizado para você montar, né, a parte tática, a movimentação, as variações, isso ninguém mais vê há muito tempo. Então é só uma conjectura, só uma possibilidade. A gente fica viajando aqui. Eu acho que de repente seria uma ideia. Além do fato dos técnicos europeus serem muito mais afeitos, independentemente das suas metodologias, e eles se diferem entre si, mas os europeus, eles gostam muito de estabelecer um estudo único do jogo. A análise do jogo do Corinthians que eu faço é que foi interessante na partida da Neoquímica Arena. Mas o Vitor pode ter achado que não. E aí, para uma segunda partida, ele talvez entenda que precisa mexer no time. Eu vejo que aí é entrar pra empatar. Não sei, posso estar exagerando, mas eu acho que botar o Ramiro pra começar o jogo é entrar pra empatar. Eu acho que entra o Mosquito. Eu já acho que vai ser o time que começou Não, em São Paulo. mas assim, só pra gente ir na do Rafa aqui, independentemente do que a gente acha. A minha percepção é, se entrar com o Ramiro... Mas aí você tem uma variação que você, com o Ramiro, é diferente do Adson. Sim. Né? O Ramiro, o que acontece? Ele fecha mais para o meio campo, e ele poderia fazer a função que ele fazia no Grêmio, né? Que é fecha por dentro para poder dar um suporte um pouco maior ao meio campo, e o Renato liberar um pouquinho mais. Essa função ele poderia fazer, porque era mais ou menos o que ele fazia no Grêmio, e aí você tem a possibilidade do Renato chegar um pouco mais ao ataque. Talvez isso funcione, mas eu acho que sei. a gente volta no papo da semana Do mudar passada. agora, né? O papo da semana passada era exatamente esse. Na quarta-feira, horas antes ali do jogo em Itaquera. E eu lembro de uma frase. O Rafa citou entrevista dos treinadores para a gente tentar entender a ideia de jogo. Eu lembro de uma frase do Vitor. Ele falava do modelo de jogo que ele tem. Do modelo de jogo que ele achava. Na semana retrasada, fim de semana, sem ser o último, o outro. Ele achou o modelo. É aquele modelo que talvez não precisasse ou não fosse tempo de alterar, mudar. Eu acho que ele vai se apegar. Ou ele repete o time. A dúvida, a meu ver, pelo que o Vitor fala, pelo que o campo dele diz, pelo que os comportamentos dele em jogos maiores dizem pra gente, eu acho que a dúvida é entre o Adson e o Mosquito. Eu acho que ele não vai mudar o tal modelo que ele encaixou, que ele conseguiu, o Corinthians se tornou competitivo contra os principais times e nos grandes jogos. Eu acho que ele não vai mudar, mas porque afinal eu vou tentar travar para liberar o Renato. Será que a bola vai estar para mim para liberar tanto assim o Renato? Mas eu acho que ele não vai fazer isso porque ele poderia ter feito no primeiro jogo. Eu também. E ele tirou o Renato. E ele não fez. Há uma opção para o segundo tempo para povoar meio de campo, dependendo do que você constrói no placar, no início? Pode ser. Mas ele tirou o Renato porque tinha o jogo de volta, né? Agora é o jogo do ano. Não, acho que ele tirou o Renato porque a opção era ter o fôlego para... Defensivamente. Eu acho que ele tira o Renato porque ele não acreditou em uma bola. Ele acreditou em ter mais fôlego para bloquear o que ele vinha bloqueando. Mas será que se fosse já o jogo único ou o jogo de volta, ele teria feito isso? É isso que eu tô colocando, entendeu? Agora é o jogo que decide. Eu não acho que a mudança do Renato da semana passada dialogou com o jogo dessa semana. Eu acho que dialogou muito mais. Eu acho que sim, porque ele sabe que não tem condição de jogar 90. Semana passada, porque em algum momento, o início do segundo tempo do jogo passado, é um Flamengo
passando a gostar mais do jogo. Sim. O Corinthians faltando perna. Sim. Ali ele precisa falar, opa, eu preciso brecar isso. Não vou deixar o Renato, que ele pode... no jogo depois da substituição. Então é isso aí, nação. Mais um React aqui concluído aí pra vocês aí, né? Espero que vocês tenham gostado do React aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso React. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Então, os comentários falaram bastante coisa aí, né? Sobre Flamengo e Corinthians. Principalmente na parte do Corinthians aí, o que o Corinthians deve fazer. De qual maneira o Corinthians vai se comportar no Maracanã. Ou se vai conseguir fazer um gol no início do jogo, ou se vai levar. Então, o debate foi bastante legal de ver e escutar, né? Vou dar minha opinião aqui bem rapidinho, né? Minha opinião em relação ao jogo, o Flamengo, nos primeiros 15 minutos, primeiros 20 minutos de jogo, vai tentar pressionar o Corinthians, óbvio. Todo mundo é assim, todo time que joga fora de casa é assim. Vai receber a pressão do time da casa, pelo menos nos primeiros 15 a 20 minutos de jogo. Depois o time visitante, ou o Corinthians, vai tentar se achar no jogo, né? Óbvio que o Flamengo é um time, geralmente quando joga em casa, principalmente é um time dominante, entendeu? Retém a bola muito. Tem seus principais jogadores no setor de meio de campo e ataque. E a situação do Corinthians, que vem pro Maracanã enfrentar o Flamengo, na minha visão é o seguinte: o Corinthians vai estacionar o ônibus lá atrás, no sistema defensivo, né, que é o ponto mais importante, é o ponto mais forte do Corinthians, na minha visão. Vai estacionar o ônibus lá atrás e vai tentar pôr uma bola, entendeu? Ou no contra-ataque, ou no lance de uma bola parada, como escanteio, bola, escanteio, falta, essas coisas, até um pênalti, caso ocorra, entendeu? Então o Corinthians vai tentar por uma bola. Eu creio que o Corinthians não vai sair para fazer a trocação com o Flamengo. Muito difícil, muito inviável isso acontecer. O Corinthians quer fazer trocação, nem em casa fez isso, imagina fora de casa, entendeu? Em um jogo só. Então o Corinthians vai precisar muito do Renato Augusto. Eles chegaram até a mencionar aí, né, a parte do Renato Augusto e Vidal também. Será que os dois vai ter fôlego e físico, condicionamento físico para jogar os 90 minutos? Eu creio que não, entendeu? Principalmente como o Flamengo é o time dominante e o Flamengo vai ter a bola, óbvio que o time do Corinthians vai cansar mais porque vai ter que correr atrás, né? E o Renato Augusto, querendo ou não, a gente sabe que o papel do Renato Augusto não é um cara de marcação pro Corinthians. Só que no jogo ele vai ter que fazer esse papel, entendeu? Porque se ele não marcar, sempre vai estar sobrando um jogador do Flamengo, entendeu? Ou o marcador do Corinthians vai estar com 2. Então o Renato Augusto, querendo ou não, ele vai ter que se desgastar perante a partida. E isso no segundo tempo pode acabar fazendo o Vitor Pereira substituir ele e o Corinthians não ter nenhum homem de criação, um homem inteligente para poder criar no setor de meio de campo, né? Já não tem praticamente muito. Esse papel fica à mercê do Renato Augusto, o único cara para fazer isso. Se o cara ficar marcando, fica difícil pro Corinthians e facilita muito a vida do Flamengo, que tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol também que tá fazendo esse papel muito bem, entendeu? Então a vida do Corinthians no Maracanã é difícil, mas no futebol tudo pode acontecer, né? O Corinthians por uma bola lá, ou um escanteio, ou uma cobrança de falta, ou um pênalti que pode acontecer, o Corinthians chega lá a marcar, estacionando os 11 lá atrás, sistema defensivo, pressão, e o Flamengo não consegue fazer gol, né? É o futebol, então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um react aí do canal aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto e é nóis, nação. Valeu. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o canal aqui. E aqui nos comentários deixa o seu palpite. Beleza? Tamo junto. É isso aí. E é nóis, nação. Valeu. E um abraço a todo mundo. E outra coisa. Palpite aqui nos comentários. Beleza? Palpite. E meu palpite, já deixando meu palpite aqui. Meu palpite pro jogo é 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo, meu palpite. Tamo junto.